Fala galerinha do Estou Preparado, sejam bem-vindos a mais um simuladão aberto, mais uma correção aqui diretamente pelo Estou Preparado. Nós vamos corrigir aqui o nosso simuladão aberto que aconteceu hoje no período aí da manhã para o concurso da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, para o cargo de guarda municipal. A banca do nosso concurso será o Instituto Darwin e a gente fez aí o nosso simulado com base nas especificidades dessa banca. Na parte de língua portuguesa, a gente colocou 12 questões, que é o que vai acontecer na nossa prova. E dessas 12 questões, a gente colocou algumas questões da própria banca e a gente formulou outras com base nas características da banca. Então vamos lá. Eu sou o professor Matheus Iata, professor de língua portuguesa, e agora nós iremos trabalhar essa disciplina. Nós iremos, então, desfrutar os prazeres que a língua nos oferece. A língua portuguesa, claro, não se animem. Vamos lá para a correção do nosso mega simuladão aberto. Então vamos lá. Para a nossa primeira questão, a gente adotou aí o padrão da banca como se fosse realmente a prova. Então, espera-se que as primeiras questões sejam questões de texto. Então, de 12 questões, a gente espera que pelo menos 4 questões sejam questões de texto. Então, a gente colocou aí um texto mediano, nem grande, nem um texto muito curto, para a gente responder 4 questões de texto, compreensão, interpretação. Então, vamos lá. O título do texto é Rotina Fail. Então, a interpretação ela já começa do seu vocabulário e pode ser em outras línguas, como o inglês. Então, traduzindo aí, fail quer dizer falha, rotina falha aí. Todo dia as mesmas coisas diferentes acontecem. É um texto que vai falar sobre rotina. Hoje é terça. Terça. O que é mesmo que eu tenho que fazer na terça? Fosse eu um egípcio antigo, levantaria, tomaria meu chá de hibiscos da deusa Ísis, caminharia para o trabalho onde carregaria pedras para construir uma pirâmide? Não, não foram os deuses. Se fosse uma samambaia, acordaria ao nascer do sol, tomaria uma aguinha fresca, seguida de uma fotossíntese básica, e voltaria à vida imóvel das plantas felizes, que não precisam passar 1 hora e 48 minutos na Agamenon para chegar ao trabalho. A rotina desses seres maravilhosos. Abre, fecha, levanta, lava, enxuga, paga, deve, compra, deita e não sonha. A rotina levou o ponto de corte e foi eliminada na primeira fase da vida, logo depois que pedi demissão das aulinhas de inglês. Dançar ragatanga na cara da rotina é inclusive meu esporte favorito. A gente já vê aqui uma crítica da autora em relação à rotina. Ela não gosta de rotina, ela não segue rotina. Porque se todo dia ela faz tudo sempre igual, ou seja, a rotina, ela me levanta às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual, ela definitivamente não mora aqui em casa. Sou movida por ventos, não por despertadores. Por vontades, não costumes. Por escolhas, não hábito. Por mim, enfim. Então a gente tem aí um texto que foi retirado aí de um blog, faltou colocar aí o site, né, na fonte. É um blog que é uma autora que comenta aí sobre a opinião dela em relação à rotina. Ela detesta, ela não gosta de rotina, inclusive ela não segue uma rotina. Justamente por causa dessa opinião dela sobre rotina. Então vamos lá. Acerca da temática abordada pelo texto, é correto afirmar que, letra A, a autora demonstra sua satisfação com a rotina que é obrigada a vivenciar. Antes de mais nada, quero que vocês coloquem aí no chat o que vocês acharam do simulado, o que vocês acharam da parte de língua portuguesa e coloquem também o gabarito de cada questão aí para ver a pontuação de vocês. Então bora lá. Na letra A, a autora demonstra sua satisfação com a rotina. Aqui a gente tem um erro chamado de contradição de ideias. Então o que a gente vai dizer aqui? A gente vai colocar que está errado e a gente logo após vai dizer que tem um erro de contradição. Quando a gente faz questões de texto, normalmente a gente, vamos colocar aqui, quando a gente faz questões de texto, normalmente a gente tem 2 possíveis erros. A gente tem, vamos colocar aqui, a gente tem o erro de contradição de ideias. O que seria esse erro? É quando o texto diz uma coisa e a alternativa diz o contrário. É o que acontece aqui. A autora ela não demonstra satisfação com rotina. Ela demonstra uma insatisfação. Então aqui a gente tem um erro de contradição de ideias.
Ou então a gente pode ter um erro aí de extrapolação de ideias. O erro de extrapolação é quando a alternativa diz uma coisa, diz uma informação que nem está contida no texto. Uma informação não contida no texto, que faz parte da imaginação da pessoa que elaborou lá aquela alternativa. Então vamos lá para a letra B. A autora afirma que não se submete às imposições de uma rotina diária. Verdade, até agora esse é para ser o nosso gabarito. Olha só o que ela diz aqui. Ela diz que a rotina foi eliminada na primeira fase da vida dela. Disse que dançar ragatanga na cara da rotina é o esporte favorito dela. Isso quer dizer, o que é essa expressão dançar ragatanga na cara da rotina? Quer dizer que ela não está nem aí para a rotina, ela não segue rotina. Então, a autora afirma que não se submete às imposições de uma rotina diária. A letra B é, então, para ser o nosso gabarito. Vamos lá para a letra C. A autora adota uma linguagem formal a fim de dar credibilidade a seu texto. Qual é o erro daqui? O erro é dizer que ela adota uma linguagem formal. O que é uma linguagem formal? É aquela linguagem que não utiliza gírias, não utiliza expressões, não utiliza reduções, não utiliza falas do cotidiano. Então, olha só, quando a gente vem aqui, a gente observa o seguinte. Ela fala que dançar ragatanga na cara da rotina. Isso daí é linguagem informal. Quando ela coloca expressões do dia a dia, quando ela fala, isso daí é linguagem informal. Tanto é que é um texto de internet aí. Ela utilizou no blog dela. Então a intenção dela não era ser formal. A intenção dela era ser informal, justamente para se aproximar do seu público. A linguagem informal ou linguagem coloquial, ela apresenta recursos da oralidade. O que é isso? É o jeito como você fala no dia a dia. E como você fala no dia a dia é uma forma de se aproximar com os leitores, com o seu público. Diferente da linguagem formal, que é aquela linguagem que você adota, por exemplo, numa entrevista de emprego, quando você vai fazer uma redação de um concurso. Então é diferente. A gente vai dizer que também nós temos um erro de contradição de ideias. Letra D. A autora faz considerações sobre o valor que as pessoas à sua volta dão ao cumprimento das ações rotineiras. Olha só. A autora, ela faz considerações sobre a rotina. Só que ela não faz sobre o que as pessoas à sua volta dizem ou dão cumprimento a essas ações. Então a gente vai dizer que aqui tem uma informação que não está contida no texto. É o que a gente chama de extrapolação de ideias. É assim que a gente aprende a fazer questões de texto, colocando esses dois principais erros, tá? Existem outros erros, mas esses dois é o que aparece em 90% aí das questões. Ou vai ter erro de contradição ou vai ter erro de extrapolação. Não tem pessoas ao redor aí da autora que fazem esses comentários. É a opinião unicamente da autora, quando ela diz assim, ó, se eu fosse um egípcio, se eu fosse uma samambaia, se eu fosse, então é a opinião dela, não de pessoas que estão ao redor. Então, gabarito, letra B de Brahma, Budweiser, Boemia, Bavária, Black White. Esqueci que vocês não possuem esse vocabulário, né, no rol de vocês, que vocês só estudam para concurso, então vocês ainda não conhecem esse vocabulário etílico. Vamos então voltar para a segunda questão. Considere as afirmações sobre o texto. Item de número 1. É um texto escrito em primeira pessoa? Então vamos lá. No nosso edital, a gente tem uma parte que fala de tempos e modos verbais. A banca, ela ama fazer perguntas sobre verbo. Então, o que seria a primeira pessoa? A primeira pessoa é quando a gente tem aí o eu ou o nós, tá? O eu ou o nós. A gente tem primeira pessoa do singular, eu, e primeira pessoa do plural, nós. Então, a banca, ela pode perguntar sobre verbo, primeira, segunda e terceira pessoa. E terceira pessoa. A gente tem a primeira, a gente está falando sobre verbo aqui, tá? A gente tem a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. E a gente tem a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, aqui a gente vai ter o eu, tu, ele ou ela, nós, vós ou eles e elas. Então, quando a banca fala primeira pessoa, é porque ou é eu ou é nós. Quando a gente olha aqui o texto, a gente vê o seguinte, ó.
fosse eu, um egípcio antigo, eu levantaria, eu tomaria, eu caminharia. Se eu fosse uma samambaia, eu acordaria, eu tomaria. Então é um texto, se a gente for olhar, é um texto que foi escrito em primeira pessoa, justamente para expressar essa opinião aí da autora. Então, o item de número 1 está correto. Vamos marcar aqui de verde, correto. Item de número 2, reflete a opinião de sua autora de forma descontraída. Quando ela diz que vai dançar ragatanga na cara da rotina, é forma descontraída, correto. E o contexto de circulação do texto é a internet, a gente vê que é linguagem de internet, a gente pode olhar também a fonte que vai ver que é de um blog. Então tudo aí está correto, o gabarito fica sendo letra C. 1, 2 e 3 estão corretos. Vamos então para a questão de número 3. Que imagem a autora utiliza para caracterizar sua visão do que é rotina? Então vamos marcar aqui o texto, a pergunta aí é sobre qual seria a visão da autora em relação à rotina, o que é rotina para a autora do texto. A gente vê que ela não gosta de rotina, ela não segue rotina, então o que é rotina para a autora? Seria a deusa Ísis preparando e tomando um chá de hibisco? Não, a gente vê que ela deu um exemplo de como a rotina é chata. Uma samambaia praticando a fotossíntese? Não, não é. Para ela isso não é rotina. Dançar ragatanga na cara da rotina é a visão correta para ela. Para ela que não gosta de rotina, não segue rotina, isso seria a melhor definição que todos fizessem, que ela faz isso. Ela não segue rotina, ela odeia rotina, então ela dança ragatanga na cara da rotina. Então, gabarito letra C. Ou seria praticar o seu esporte favorito? Também não. Então, nosso gabarito, para a visão da autora, seria a alternativa C, uma questão aí fácil, questão de número 3. Vamos lá para a questão de número 4. Sobre os aspectos linguísticos do texto, é correto afirmar que, quando a banca fala sobre aspectos linguísticos, ela pode perguntar sobre interpretação de texto, ela pode perguntar sobre gramática, tudo aquilo que leva a gente a concluir algo em relação àquele texto. Então vamos lá. O emprego de verbos no gerúndio, então vamos recapitular. Falei para vocês que a nossa banca gosta muito de falar sobre verbo. O gerúndio é quando termina em NDO, por exemplo, cantando, dançando, pulando. Se a gente voltar aqui ao texto, a gente nem observa verbos no gerúndio. Olhando assim por cima, vamos procurar um verbo que termine em NDO. Eu não consegui enxergar nenhum aí, mas vocês podem falar aí se aparecer algum. Não consegui ver nenhum verbo terminado em NDO. Então, até aí, a gente nem observa verbos no gerúndio. É um texto que foi escrito aí sem ações contínuas, só no presente. Então, o emprego de verbos no gerúndio, não encontrei. Reflete a informalidade e a subjetividade predominantes no texto. Por aí, eu diria que o gerúndio não tem essa característica. O que traz a informalidade do texto é a linguagem informal. E o que traz a subjetividade é a opinião, é o eu, a primeira pessoa. A primeira pessoa que traz a opinião, a subjetividade. E o que traz a informalidade é a linguagem informal presente lá no texto. O gerúndio não traz essa característica, e nem tem gerúndio. Então, letra A não pode ser. A voz do autor é marcada pela autorreferência, ou seja, o autor se refere a ele mesmo, ou no caso a ela mesma, como é uma mulher. Na terceira pessoa, não, a gente viu que há a utilização do eu, da primeira pessoa, então não é terceira pessoa. Então aqui a gente já tem um erro. As formas e flexões dos verbos na primeira pessoa do discurso, correto, predominam na construção do texto. Nosso gabarito tem que ser a letra C, que o texto é predominantemente escrito em primeira pessoa. Quando a gente tem esse verbo, predominam, quer dizer que pode haver também outra pessoa, como a terceira pessoa. Mas, na maioria das vezes, o texto é construído em primeira pessoa. Correto, gabarito, letra C. E letra D, a maior parte dos termos qualificadores, ou seja, os adjetivos, são empregados para a autora definir ela mesma. Não, a autora utiliza os adjetivos para caracterizar a rotina e não ela mesma. Então, aqui não pode ser. Gabarito, letra C.
A partir de agora, a gente vai fazer a resolução das nossas questões de gramática. Então vamos ver o que pode cair na nossa prova. Lá no nosso edital, a gente tem um trecho que fala sobre classes gramaticais. E o que mais cai de classe gramatical é verbo, em primeiro lugar. Depois a gente tem a utilização de partículas, como por exemplo a partícula que, a partícula se. A nossa banca gosta de perguntar sobre isso. De início, em relação àquele texto, a banca pergunta sobre a partícula se. Olha só, se eu fosse uma samambaia, eu acordaria ao nascer do sol. A gente vê que esse se, ele está indicando uma condição. Então vamos anotar aqui. Ele está indicando uma condição. A gente estuda dentro das orações subordinadas, a oração substantiva, a oração adjetiva e a oração adverbial. Vocês lembram? Sim, disseram todos euforicamente. Muito bem. Dentro das orações adverbiais, a gente tem 9 valores semânticos. A gente tem valor semântico de causa, a gente tem valor semântico de condição, de finalidade, proporção e por aí vai. Então, dentro das orações subordinadas, a gente pode ter valores semânticos adverbiais. Um deles é de condição. Então, na verdade, a gente não tem aqui uma partícula passivadora, um pronome reflexivo. Conjunção integrante, a gente tem aqui, ó, conjunção integrante, quando a oração ela é substantiva. E a gente consegue trocar por isso. A gente vai já falar depois desse bizuzinho. Nesse caso, a gente tem uma oração que ela é uma conjunção, aliás, que ela é subordinativa. Eu poderia continuar aí, ó, do tipo adverbial e do tipo condicional. Condicional indica uma condição. Se eu fosse uma samambaia, eu acordaria ao nascer do sol. Então, nosso gabarito fica sendo letra D. Vamos lá para a questão de número 6. Qual a classificação do termo sublinhado? Então, a gente tem aqui um que está sublinhado. Olha só, quando a gente tem um que, vou passar aqui um bizuzinho, que é o bizu padrão. E vocês que acompanham a gente já sabem desse bizu. Sempre que aparecer um que, a gente vai tentar trocar esse que por isso. Se a gente conseguir trocar esse que por isso, a gente vai ter aí uma conjunção integrante. Nós falamos aí na questão passada, não é? Uma conjunção integrante. Já se a gente conseguir trocar esse que por qual ou suas flexões, a gente vai ter, na verdade, um pronome relativo. Um pronome relativo. Então, aqui, voltando lá no texto, que não precisam passar 1 hora e 48 minutos, a gente tem o seguinte, aqui. Então, vamos ler aí. Voltaria à vida imóvel das plantas felizes, as plantas felizes, as plantas não precisam passar 1 hora e 48 minutos. Então, se deu para trocar por qual, a gente vai dizer, ó, as plantas as quais não precisam passar 1 hora e 48 minutos, a gente tem, na verdade, um pronome relativo. Uma curiosidade, quando a gente tem uma conjunção integrante, ou seja, quando a gente consegue trocar por isso, a oração que se forma é uma oração subordinada substantiva. Quando a gente tem um pronome relativo, a oração que se forma também é uma oração subordinada, só que uma oração subordinada adjetiva. Então, essa oração aqui é uma oração adjetiva, porque tem pronome relativo, certo? Só para a gente revisar aí. Vamos lá para a questão de número 7. A questão de número 7, a gente, do Estou Preparado, a gente elaborou com base em questões da banca. Então, a banca gosta de utilizar essas notas aqui em cima para fazer perguntas sobre acentuação gráfica. Então, vamos lá. A gente tem 2 palavras aí, a palavra egípcio e a palavra chá, e a banca pergunta sobre essas 2 palavras. Na palavra egípcio, quando a gente separa a sílaba, a gente tem o seguinte, Egip, aí você pergunta, e o final?
A gente separa ou não separa? Porque se a gente separar, a gente vai ter isso aqui, ó. Egípcio. Se a gente não separar, a gente vai ter isso aqui. Egípcio. E aí, professor? Então, no caso, vai ser uma proparoxítona, vai terminar em hiato, que é quando separa, como é? Então, a gente vai ter um bisuzinho aqui. Qual é esse bisu? Se tem acento na sílaba vizinha, se tem acento na sílaba vizinha, se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Então, memoriza aí, ó. Se tem acento no vizinho, ó, o acento aqui, deixa eu destacar. Se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Isso daqui é o que a gente chama de paroxítona, que termina em ditongo. Se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Então, já não pode ser paroxítona que termina em hiato, isso nem existe. Porque se terminasse em hiato, seria uma proparoxítona, que também não é o caso. Então, a gente sabe que é uma paroxítona que termina em ditongo. Paroxítona que termina em ditongo. Vou pular por enquanto, a gente vai lá para a última palavra, que é a palavra chá. Muito cuidado, porque quando a palavra só tem uma sílaba, a gente vai chamar de monossílabo tônico. Monossílabo tônico. Diferente de quando a palavra tem mais de uma sílaba, ó. A palavra cajá aqui, a gente já ia chamar de oxítona, porque ela tem mais de uma sílaba. Então, não vão confundir oxítona com monossílabo. Para ser oxítona, tem que ter mais de uma sílaba, e a sílaba tônica ser a última. Para ser monossílabo tônico, tem que ter uma só sílaba e tem que ser acentuada. Então, beleza, vamos voltar aqui. No caso desse monossílabo, é um monossílabo que termina em A. Então, a gente tem aí monossílabo tônico, que termina em A. Aí aqui também não poderia ser, porque não é uma oxítona, não é? Oxítona. Então, o nosso gabarito, por eliminação, fica sendo letra C. A nossa banca ela tem perguntado sobre a diferença do ditongo crescente e o ditongo decrescente. Vou dar uma dica. Para ser ditongo crescente, tem que começar, vamos colocar aqui, ó. Tem que começar o ditongo, tem que começar com a letra I ou a letra U. Como foi o caso aqui, ó. Começou com a letra I. Letra I iniciou. Então, é um ditongo crescente. Ditongo crescente, gabarito, letra C. Professor, dê um exemplo de ditongo decrescente. A palavra fósseis. Olha o que acontece aqui. A gente tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Acento no vizinho, vamos marcar aqui o vizinho, ó. O final fica juntinho. Então, aqui é uma paroxítona que termina em ditongo. Só que esse ditongo não começou nem com I, nem com U. Começou com E. Então, é um ditongo decrescente. Beleza? Se a nossa banca perguntar, vocês já vão estar por dentro aí. Vamos lá para a questão de número 8. A nossa banca também gosta de perguntar sobre classificação de períodos. Então, olha só. A rotina levou o ponto de corte e foi eliminada na primeira fase da vida. O que acontece aqui? A gente também elaborou aí essa questão e a gente vai ter o seguinte. Na primeira oração, a gente tem uma oração com sentido completo. É o que a gente chama de oração coordenada, que é aquela oração que não precisa de outra para ter sentido completo. Ela é independente. A rotina levou o ponto de corte, beleza? A gente entendeu aí. E a segunda, e foi eliminada na primeira fase da vida. A rotina foi eliminada na primeira fase da vida. A gente também entende e tem sentido completo, não depende da primeira. Agora, se vocês observarem, na segunda a gente tem um conectivo, a gente tem uma conjunção. É o que a gente vai chamar aqui, dentro das orações coordenadas, de síndeto, ou seja, conjunção. Então, aqui, a primeira é uma oração coordenada sindética. Por que é sindética? Porque tem conectivo, tem síndeto, tem conjunção. E qual é o valor dessa conjunção? É um valor de adição. Então, vai ser sindética aditiva. Sempre que ela é sindética, ela tem um valor semântico. O valor semântico da conjunção. Qual é o valor semântico dessa conjunção? É de adição. Então, ela vai ser aditiva. Eu só estou unindo uma informação à outra.
Já a primeira, como ela não tem conectivo, ela que inicia, ela não tem conectivo, ela não tem síndeto, ela é assindética. Ou seja, ela é oca, ela não tem nada dentro dela. Não tem conectivo, ela é oca. Enquanto que a outra é ox, ela é sindética. Então a gente vai dizer que nosso gabarito fica sendo letra A. A primeira é assindética e a segunda é sindética aditiva. Gabarito, letra A. Vamos lá para a questão de número 9. A gente tem uma questão de concordância nominal que pergunta aí sobre a correta concordância do termo necessário. Então, bora lá. Sempre que a gente tiver essa estrutura, que estrutura é essa, professor? É a estrutura do verbo ser mais adjetivo. Sempre que aparecer o verbo ser mais o adjetivo, a gente vai fazer uma pergunta. Qual é essa pergunta? Existe aqui algum determinante? Então vamos colocar assim, ó, com um determinante e sem determinante. Sem determinante, isso daqui fica invariável. O que é invariável? Não concorda com nada. Não concorda com nada. Já se tiver o determinante, o verbo ser vai concordar com o determinante. O verbo ser e o adjetivo, claro, vão concordar com o determinante. Como assim? Olha só, é necessária que haja campanha. É necessário isso. Quando eu falo de determinante, eu estou falando aqui de artigo. O artigo ou pronome. Por exemplo, o, a, seu, sua. Cadê o determinante aqui? Não tem. Sem determinante, se não tem determinante, não concorda com nada. Vocês estão vendo que aqui ficou no feminino? Não pode. Tem que ficar no masculino. Então, o certo é necessário que haja campanha. Quando a gente diz que fica invariável, é porque fica no masculino e fica no singular. O masculino, na língua portuguesa, ele é o neutro também. No latim, a gente tinha masculino, feminino e neutro. Quando virou língua portuguesa, a gente tem o feminino e tem o masculino, que também é neutro. É por isso que não precisa falar bom dia a todos e a todas, porque o masculino já envolve homem e mulher, é neutro. Então, como não tem artigo a ou pronome feminino aí, para a gente concordar com o feminino, a gente deixa no masculino, porque o masculino é neutro. É necessário que haja campanha. Então, aqui tem erro. É necessário fazer campanhas. Cadê o determinante? Não tem. Não tem determinante. Só que ele deixou no masculino, correto? Vamos ver aí os outros. São necessárias. Cadê o determinante? Não tem determinante. Se não tem determinante, a gente vai dizer que o certo é ficar no masculino e no singular. É necessário. E aqui a gente tem determinante. O determinante é o artigo uma. Então, certo é dizer é necessária uma campanha. Então, aqui também tem erro. A única que está correta é a letra B. Vamos, então, para a questão de número 10, que é uma questão que eu digo que é certeza de aparecer na prova de vocês, que é uma questão de crase. Então, bora lá. Em qual das alternativas o acento grave indicativo de crase foi empregado corretamente? Para a gente ter crase, alguma coisa, primeiro, vamos colocar aqui, ó. Ingredientes da crase. Primeiro, alguma coisa tem que pedir a preposição a. Preposição a. Depois, a gente tem que ter uma palavra feminina. Palavra feminina, porque ela vai pedir o artigo a. Aqui é artigo e aqui é preposição. Então, beleza. Vamos lá. Primeira coisa, saber se algo pede a preposição a. Pode ser um verbo ou um nome. Os Estados Unidos, país que é referência global, em relação, achei. Quando você fala em relação, você pergunta em relação a quê? Achei o primeiro ingrediente. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro. Qual é o segundo? Vamos colocar assim. Vou deixar só assim, ó. O a preposição. Achei. Em relação a quê? O em relação pede a preposição a. Aí vamos para o segundo ingrediente, valorização. Valorização é o quê? Palavra feminina, a valorização. Então dá para eu encaixar aqui um a. Então a gente tem um a artigo, porque valorização é palavra feminina. Vou fazer detalhado só nessa primeira aqui. Então aqui se explica o uso da crase.
Então tá correto. Vamos lá para a segunda. Com números que chegam a 12,45% no total, o país não é destaque em contingente de servidores em comparação. Em comparação a quê? Achei o primeiro ingrediente. Em comparação, pede a preposição a. Em comparação a quê? E achei o segundo ingrediente, porque média é palavra feminina. Então aí tá correto. Tem crase. É basicamente isso. Vamos aí para o final. Na verdade, está no início. O efetivo brasileiro está bem mais atrás, comparado a quê? Comparado a quê? Achei o primeiro ingrediente, preposição a. Comparado a quê? Comparado às nações. Nações é palavra feminina, não é? Então, pediu o artigo aqui, as. Então, a gente vai ter aí crase. Correto. Vamos agora para a última alternativa. A gente vê aqui, ó, no finalzinho que quem estuda o serviço público, no entanto, refuta. Peraí, quem refuta, refuta algo. Botei essa bolinha cortada para dizer que não pede preposição. Quem refuta, refuta algo. Se não pede preposição, faltou o primeiro ingrediente, que é a preposição a. Então não tem crase. Quem refuta, refuta algo. Agora os outros não, ó. Em relação a quê? Em comparação a quê? Comparado a quê? Todos os outros pediram preposição e lá na frente tinha uma palavra feminina, aí tinha crase. Na letra D a gente não tem crase, então o gabarito é letra D. A crase foi utilizada aí de maneira incorreta. Vamos agora para uma questão de pontuação. Analise o excerto do texto a seguir. Assim como outros países já o fazem há muito tempo, a exemplo da Suíça, Noruega, Suécia, Alemanha, dentre outros, as vírgulas que aparecem no período em questão foram utilizadas para quê? Então, bora lá. Quando a gente diz assim, ó, Suíça, vírgula, Noruega, vírgula, Alemanha, vírgula, as vírgulas foram utilizadas porque elas indicam uma enumeração. Se você olhar aí, não vai ter nenhuma alternativa que fala de enumeração, porque seria muito fácil, todo mundo acertaria. Então, o que é que normalmente todas as bancas fazem? As bancas trocam por essa frasezinha. A banca vai dizer que separa, olha só, tem que ser esse verbo, porque existem outros verbos, como intercalar, não pode ser. Tem que ser o verbo separar. Então, vamos até colocar aí em caixa alta. Então, separa. Aí ela vai escolher. Pode ser termos, separa elementos, separa itens. Geralmente cai termos. Separa termos de mesma função sintática. Só precisa memorizar isso. Separa termos de mesma função sintática. Ou então termos de função sintática idêntica, termos de igual função sintática, de mesma função sintática. Nesse caso, caiu do jeito que a gente escreveu aí. Normalmente cai assim, tá? Mas pode ser separa elementos, separa termos de função sintática idêntica, mesma função sintática. Tudo isso daí quer dizer a mesma coisa. Sempre que a gente estiver enumerando itens, exemplo, comprei arroz, feijão, macaxeira, não sei o quê, tudo isso daí é enumeração. É separar termos de mesma função sintática, gabarito, letra D. E para a gente finalizar, a gente tem uma questão de colocação pronominal. Primeira coisa que a gente tem que saber é que quando a gente tem um verbo, o pronome ele pode ficar antes do verbo, ele pode ficar depois do verbo, ou ele pode ficar no meio do verbo, logo após a letra R. Sempre é esse padrão. Se ficar antes do verbo, a gente tem próclise. Pró é igual a pré. Vocês lembram de pré? Pré é aquilo que vem antes. Pré-vestibular, antes de fazer vestibular. Como, por exemplo, pré-escola vem antes da escola. O pré vem do latim, o pró vem do grego. Pré e pró é a mesma coisa. Então, a gente sabe que pró é porque vem antes. Então, aqui a gente vai ter a próclise. Próclise. Aqui no meio, a gente vai ter meso. Meso lembra de meio. Lembra da Mesopotâmia? Que é entre dois rios? Meso quer dizer meio. Mesóclise. E, por último, a gente tem a ênclise. Quando a gente olha para o nosso exemplo aqui, o pronome ele veio depois do verbo utilizar.
veio depois do verbo utilizar. Então a posição não é de próclise, não é proclítica, não é de mesóclise, não é mesoclítica. A posição ela é enclítica, ela é depois do verbo. Aí eu vou analisar. Eu tenho aqui o verbo utilizar, olha só, antes de utilizar as, aí eu tenho isso, né? Quando a gente junta um verbo que termina em R, a gente tira o R e coloca um L. Então ficou antes de utilizá-las. Aí, qual é a justificativa? Devido a um verbo no infinitivo, que é quando termina em R, ou devido a um verbo no imperativo, que está dando uma ordem. Não temos ordem aí. Nós temos um verbo no infinitivo. Então, o gabarito fica sendo letra C. Fácil assim. E com isso a gente finaliza aí a nossa correção do simulado aberto. Coloquem aí no chat quantas questões vocês acertaram, se vocês gostaram aí do nível do simulado, se vocês querem que aumente a dificuldade, que a gente vai observar aí, tá? Esse aqui é meu Instagram, @mateusiata. Quem quiser mandar uma mensagem lá, uma dúvida, um feedback, estarei lá atento. E o Instagram do Melhor Cursinho aí, @estou preparado com cursos, podem seguir, que é só sucesso, vocês vão ficar a par aí de toda a programação das lives da semana, dos cursinhos.